Diego Alex Modesto tinha apenas 5 anos de idade quando foi arrancado de dentro de casa por 2 criminosos armados. A polícia fez uma grande operação e houve uma troca de tiros por mais de 40 minutos. Um policial morreu, mas o menino não foi encontrado. Diego Alex Barbosa Modesto nasceu em São Paulo no dia 25 de julho de 1991. Ele é filho de Silvana Barbosa e César Modesto. Silvana era mãe solteira e morava com os pais no bairro Bristol, zona sul de São Paulo. Os avós tomavam conta do menino para que a mãe pudesse trabalhar. De origem humilde, Silvana não teve o apoio do pai da criança e precisava se desdobrar, trabalhando em 2 empregos para não deixar faltar nada para o menino. Pela manhã, Silvana trabalhava como babá e no período da tarde ela enfrentava uma nova jornada até às 10 horas da noite, trabalhando como operária em uma metalúrgica. Quando aconteceu esse fato, Silvana e César estavam em conflitos, pois o pai se negava a pagar uma pensão para a criança. Mesmo diante de todas as dificuldades, o menino era muito bem criado e amado por todos. Era a alegria da casa. No dia 8 de agosto de 1996, Diego Alex, então com 5 anos de idade, estava em casa na companhia do seu avô, o seu Manuel Barbosa Silveira. Os dois estavam sozinhos em casa, a avó do menino tinha ido até uma mercearia. Eram por volta de meio-dia quando um carro Monza preto, ocupado por 2 homens, parou em frente à casa. Um deles ficou ao volante, usando óculos escuros e uma touca xadrez, e o outro desceu e entrou na casa, surpreendendo o avô que molhava as plantas. Com uma arma na mão, ele entra na casa e pergunta se o Anísio está. Anísio Modesto era policial e tio do menino, ele não morava no local. O avô diz então que não, Anísio não mora aqui. O criminoso então diz, é um assalto, passa para o banheiro. Nesse momento, ele pega a mão do menino, que estava sentado na sala jogando videogame, e conduz o avô até o banheiro, fecha a porta e diz, não saia daí. O avô fica um tempo no banheiro e, ao perceber um silêncio, sai e constata que levaram o menino. Seu Manuel conta que no início pensou que era um assalto, que iriam levar a televisão, coisas assim. Mas logo ele percebeu que eles queriam mesmo era o menino. Mas por quê? Por que alguém sequestraria uma criança de família humilde que não teria como pagar um resgate? A primeira linha de investigação da polícia foi que a motivação seria vingança. Os criminosos perguntaram pelo tio, que era policial. Então, a primeira suspeita é que seria alguma retaliação de traficantes que poderiam ter sido presos. Toda a vida pessoal e profissional do Modesto passa a ser investigada, mas já de início começa a ser descartada a possibilidade, pois Anísio não havia participado de nenhum efetivo suspeito e ele também tinha filhos. Caso fosse realmente uma vingança, o alvo mais provável seria alguém mais próximo a ele e não o sobrinho. As suspeitas apontam que o nome do tio foi usado no momento do sequestro para despistar a real motivação do crime. Segundo reportagem da Folha de São Paulo na época, cerca de 15 dias depois do sequestro, a polícia recebeu uma denúncia anônima de que 2 suspeitos supostamente faziam parte de uma quadrilha que havia sequestrado Diego. A denúncia apontava um esconderijo onde supostamente o menino estaria escondido. Uma grande operação policial teve início e em 9 horas de operação ocorreram 2 tiroteios em São Paulo. 8 policiais cercaram um quarteirão no bairro Jardim São Savério, na zona sul de São Paulo, procurando por Jorge Augusto de Oliveira e Adnan Bernardino Martins. Ao chegar no local, os 2 suspeitos perceberam a ação policial e saíram atirando e correram em direção a uma favela, onde cada um deles foi para um lado. O investigador Joaquim Francisco Moreira Monteiro, de 29 anos, que fazia parte da 2ª Delegacia de Crimes contra o Patrimônio, foi atrás de um deles, do Adnan Martins. O acusado teria se escondido em uma viela e quando o policial passou correndo, ele fez 2 disparos. O policial acabou sendo atingido e veio a óbito. O suspeito tentou fugir, mas foi capturado pelos outros policiais.
Ao ser levado para a delegacia, o homem confessou fazer parte da quadrilha que sequestrou o menino. Se comprometeu a levar os policiais até o verdadeiro cativeiro. Porém, ao invés disso, ele levou os policiais até uma boca de fumo que pertencia a uma pessoa que ele suspeitava que teria denunciado ele à polícia. Segundo a reportagem, chegando no local, a polícia foi recebida a tiros. Cerca de 25 policiais ficaram 40 minutos sob o fogo cruzado dos traficantes. No final, a polícia acabou prendendo mais alguns integrantes por posse ilegal de armas, mas o menino não foi encontrado. No decorrer das investigações, a polícia passa a suspeitar também do pai da criança, o César Modesto. Ele teria deixado de mencionar um fato importante em seu depoimento. César trabalhava em uma fábrica de colchões e no dia do sequestro, ele teria saído mais cedo do trabalho. Segundo testemunhas, alegando estar com uma forte dor de estômago. Ele saiu do trabalho em torno de 10 horas da manhã, dirigindo um Monza preto, carro esse emprestado de um parente e que foi vendido logo em seguida. Ele não conseguiu reunir provas de onde estaria no horário das 12 horas daquele dia. Também uma testemunha que viu o carro parado em frente à casa no dia do sequestro fez um retrato falado do motorista que permaneceu ao volante. As características eram semelhantes ao pai do menino. A mãe Silvana também fez uma importante descoberta. Cerca de 15 dias antes do sequestro, o pai do menino pediu a ela uma cópia autenticada da certidão de nascimento da criança. Segundo ele, para poder incluir o Diego no plano de saúde da empresa onde trabalhava. A mãe estranhou o fato, pois ele não queria proximidade com o menino, mas não desconfiou de nada. Porém, após o sequestro, a mãe veio a saber que era mentira. A empresa nem mesmo tinha o conhecimento de que ele tinha um filho. Então, por que ele precisaria de uma cópia da certidão autenticada? Até hoje, não se tem uma resposta para isso. O pai chegou a ser citado em uma reportagem como suspeito. A motivação seria porque ele não queria pagar a pensão alimentícia ao menino. Mesmo diante de todas essas suspeitas, não havia provas, o pai não foi indiciado. O tempo passou sem que nenhuma novidade no caso se tornasse público, até que no ano de 1999, 3 anos após o desaparecimento do Diego, o Conselho Tutelar de Paranoá, no Distrito Federal, recebe uma carta anônima com uma importante revelação. A carta afirma que Diego está com uma família em Brasília. A denúncia diz que Diego Alex estaria estudando em uma escola militar em Brasília, na Asa Sul. Junto à carta, o Conselho Tutelar também recebe uma foto. A foto mostra um grupo de crianças com uniforme escolar, e ao centro um menino com todas as características de Diego, que estaria com idade entre 8 e 9 anos. O Conselho Tutelar de Paranoá envia esse material também por carta ao Conselho Tutelar de São Paulo. Segundo a mãe, a polícia demorou para averiguar a denúncia. Ela, na verdade, não teve nem mesmo a certeza se realmente foi investigado. Só informaram a ela que não se tratava do menino. A mãe conseguiu uma cópia dessa foto e parece ser tudo o que restou. Diego nunca mais foi encontrado. A polícia não deu nenhuma resposta à família e à sociedade sobre esse crime. Ninguém foi preso. Os avós faleceram sem rever o neto e Silvana vive uma espera sem fim. Passado 26 anos do desaparecimento de Diego, hoje ele teria 31 anos, mesmo que alguém confesse, não poderá ser preso, pois o crime já prescreveu. Agora só resta a esperança de que o Diego, que hoje deve estar usando outro nome, se reconheça através dessa história e volte para sua família. Diego, não importa o que disseram a você, nem o nome que você esteja usando hoje. Saiba que você tem uma família que te espera a vida toda. Se você lembrar de qualquer fragmento dessa história, não hesite em buscar ajuda.